No Museu Britânico está exposto um relevo do rei assírio Senaqueribe, encontrado no Palácio de Nínive. Ele ilustra o cerco a uma cidade chamada Laquis, que tenta resistir atrás das suas muralhas e torres ao assédio dos assírios, que construíram trincheiras e rampas por onde moviam arietes e arqueiros. O mural mostra o povo saindo pela porta da cidade, sendo levado com suas trouxas, indo para o cativeiro, enquanto outros são empalados em frente às muralhas. Na segunda parte do mural, o rei assírio está sentado em seu trono, sendo abanado por 2 eunucos. Os derrotados são trazidos humilhados e se ajoelham em sua frente, enquanto alguns são exemplarmente executados. Este mural conta a história da queda da cidade de Laquis, uma cidade do reino de Judá nos dias do rei Ezequias. Judá era o último reino independente no caminho entre a Síria, no auge da força imperial, e o Egito, a mais antiga civilização ininterrupta da história até então. O conflito entre eles chegaria, mas primeiro tinha que passar por Judá. Bem-vindos à série de vídeos sobre a Idade do Ferro, aqui do canal Observatório 7. Curta, compartilhe, se inscreva e acione o sino de notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Confira outros temas em playlists e nossa bibliografia em anexo. Fique agora com a história a partir de 705 a.C. Quando Senaqueribe herdou o trono da Síria, já era um administrador experiente, pois cuidou de uma província durante o reinado anterior de seu pai. Como rei, reforçou o exército, ampliou Nínive e adotou uma política rígida e implacável. Regularmente, novos governantes eram testados por seus vassalos que tentavam se libertar, e o mesmo ocorreu com Judá, um estado semi-independente, e olhava para o Egito, onde faraós promoviam um desafio aos generais da Síria. O egiptólogo americano George Reisner escavou Napata, na Núbia, e encontrou pirâmides, templos e palácios. A Núbia, ou chamada de Cuxi, foi por muitos anos um estado vassalo dos egípcios, de quem eles cobravam ouro, gado, pele e marfim. Mas quando o Império Egípcio começou a desmoronar, depois da Idade do Bronze, os núbios se rebelaram e desenvolveram sua própria civilização, que já havia absorvido toda a cultura religiosa dos antigos senhores do Baixo Nilo. Em pouco tempo se fortaleceram tanto que começaram a invadir o Egito até tomar o trono da dinastia dos Saís. A 25ª dinastia, conhecida como faraós etíopes, não era necessariamente etíope no sentido de ser das montanhas da Etiópia, como entendemos este termo hoje. Mas para os autores clássicos, etíope era um termo genérico para africanos de pele negra, em especial ao sul do Egito, onde habitavam os núbios e sua famosa capital, Napata. Entre estes faraós do sul, Taharka é o faraó citado na Bíblia como Tiraka, em 2 Reis 19:9. No meio caminho destas potências estava Judá, cujo rei Acaz havia adotado uma política pró-assíria e deixou o reino para seu jovem herdeiro Ezequias, que foi corregente com o pai desde 729 a.C. até a morte do pai em 715, quando Ezequias reinou sozinho até 686 a.C. De fato, o que a história mostra é que, muitas vezes, os filhos não correspondem aos pais, agindo em rumo completamente oposto, e tal é o caso de Ezequias, que, ao contrário de seu pai, que, salvo pelo rei da Síria, da guerra sírio-efraimita, adotou os deuses assírios, como nos é dito em 2 Reis 17:10. Já Ezequias adotou a política anti-assíria, rejeitou os deuses estrangeiros e se voltou ao monoteísmo de seus ancestrais, apoiado pelos conselhos do profeta Isaías. Isaías acompanhou Ezequias por toda a sua vida. Ele o viu nascer, tornar-se rei e morrer. Foi conselheiro pessoal do rei e juntos promoveram uma reforma espiritual que levou Ezequias a ser conhecido como um dos melhores reis de Judá, tendo sido um bom administrador, expandido a agricultura, comércio, reforçado sua posição militar
e preparado as fortificações de sua capital. Ezequias sabia que vivia no meio do corredor de batalha entre a Síria e o Egito, e um dia a guerra chegaria às suas portas. Então ele se preparou. Ezequias construiu torres e fortificações para os muros de Jerusalém, produziu armas e fechou os poços e rios ao redor da cidade para que, num cerco, os assírios ficassem sem água. Mas como eles resistiriam sem água dentro da cidade? Ele realizou uma obra notável, cavando um túnel de 6.533 metros em rocha sólida que trazia água pura para a cidade, ligando o poço de Gion até o vale do Cedron. Até hoje as águas continuam a correr por este túnel até o famoso tanque de Siloé. No Museu de Istambul há uma inscrição encontrada que conta como a obra foi feita e diz que os escavadores cavaram a rocha de ambos os lados com machados até que ouviram as vozes uns dos outros e abriram a rocha, se encontrando e a água fluindo pelo túnel. Deve ter sido emocionante para os trabalhadores daqueles dias que sabiam que com isso estavam salvando suas vidas de morrer de sede. Senaqueribe veio para a Judéia como um rolo compressor, esmagando todos os povos e cidades em seu caminho com um enorme exército. Em sua infância, Ezequias tinha visto o que os assírios fizeram com Samaria e agora estavam em Judá. Quando Senaqueribe chegou, começou a saquear, matar e deportar as cidades de Judá, que logo perdeu o seu litoral. Não temos exata ideia de quantos anos esta campanha durou e tem inclusive chance de ter sido 2 campanhas dos assírios contra Judá. Ezequias tentou evitar a destruição de seu reino de todas as maneiras, sendo que não tinha exército para disputar em campo aberto com os assírios. Então pagou tributo quando viu Laquis ser arrasada, se desfazendo dos tesouros do templo, mas nem isso adiantou. Senaqueribe era implacável e exigia o fim da dinastia de Judá. Mas isso Ezequias não estava pronto a negociar. Parece que foi uma época de terríveis provações para o jovem rei, pois além da invasão que ocorreu no seu 14º ano de reinado, segundo Reis 20, conta sobre sua mortal doença que, tendo ocorrido 15 anos antes de sua morte, deve ter ocorrido um pouco antes do cerco de Senaqueribe, ou perto desta época. Isaías avisou Ezequias para se preparar, pois a doença era mortal. Mas seu choro e clamor foi tão grande que Deus mandou Isaías voltar e avisar Ezequias que ele viveria 15 anos a mais e seria liberto do rei da Síria. Isso explica por que Ezequias recebeu de forma tão entusiasmada os mensageiros da Babilônia que vieram testemunhar sua cura e o sinal no sol. Os caldeus de Babilônia eram inimigos dos assírios que ameaçavam Ezequias, assim como os egípcios. Mas o profeta Isaías sempre censurou Ezequias por confiar em babilônios ou nos egípcios, pois o Egito também estava com seu fim profetizado e os caldeus um dia se voltariam contra Judá. Enquanto estava em Laquis, Senaqueribe enviou seus emissários a Jerusalém para gritar em frente aos muros, humilhar o rei diante de seus súditos e forçar sua derrota psicológica. Foi muita coragem da parte de Ezequias, mas ele conseguiu motivar seu povo a se preparar para o cerco. Quando parecia que o mesmo filme de Samaria iria se repetir, o exército assírio voltou às pressas para casa. O que aconteceu? Senaqueribe conta a história e confirma a Bíblia sem dar o real motivo de sua partida. Em seu cilindro ele relata que tomou 46 cidades de Judá, entregou-as aos reis filisteus e encurralou o rei Ezequias dentro de Jerusalém como um pássaro na gaiola. Apesar disso, admite que Ezequias não se submeteu, mas apenas teve seu país diminuído. Os profetas bíblicos como Isaías e Miqueias contam sobre o sofrimento do povo judeu nesta época, mas há ainda uma outra versão interessante. Heródoto, o pai da história, ao contar sobre o Egito, relata de um faraó que estava para ser invadido pelo rei da Síria, que desistiu por ter perdido parte do exército para uma peste. Esta peste ou praga tem sido relacionada ao relato bíblico que diz que, enquanto Senaqueribe se preparava para ir a Jerusalém, depois do morticínio nas cidades agrícolas de Judá,
um anjo enviado por Deus, numa única noite, acabou com 180 mil soldados assírios. Flávio Joséfo parece concordar com esta versão de que o anjo os puniu com um tipo de doença ou peste. Abre aspas, Senaqueribe encontrou o seu regresso do Egito e o seu exército diminuído de 185 mil homens, por causa de uma peste enviada por Deus na primeira noite, quando ele começava o ataque a Jerusalém, sob o comando de Rabsaqué. Ele ficou tão impressionado que, com medo de perder ainda o que lhe restava, retirou-se a toda pressa para Nínive. Fecha aspas, Flávio Joséfo, História dos Hebreus. Repetindo o que já expliquei em vídeos anteriores, a Bíblia relata a história do ponto de vista dos profetas. Tanto as crônicas assírias quanto a Bíblia relatam exatamente o mesmo fato histórico. Houve uma invasão dos assírios em Judá, que perdeu suas cidades, mas a capital Jerusalém não caiu e Senaqueribe abandonou a campanha às pressas, voltando para a Síria. Por que Senaqueribe voltaria às pressas com uma tarefa inacabada e sujeita o Egito subir e tomar tudo o que ele havia conquistado? Não parece muito lógico. Houve uma praga ou foi um anjo? Para quem crê no testemunho dos profetas, não há dúvidas, e talvez, se uma praga ocorreu, não seja diferente do que os profetas quiseram dizer. Afinal, no Êxodo, um anjo destruidor passa ferindo os egípcios, e isso é chamado de praga, que leva à morte dos primogênitos. Os profetas realmente interpretavam o mundo espiritual como tão visível e interagente entre o mundo natural que não há dificuldade de entender que um anjo causava os sinais, pragas ou providências que moveram Senaqueribe de volta para seu país. Pior que a rebelião dos judeus era a rebelião dos babilônios, que havia estourado no quintal da Síria, apoiada pelos reis do Elão, o antiguíssimo estado vizinho à Babilônia. Senaqueribe, 2 vezes seguidas, lidou com a rebelião, suprimindo com força e impondo sobre eles o governo de um dos seus filhos. Mas, quando elamitas e babilônios se rebelaram contra seu filho, Senaqueribe perdeu a paciência e fez algo que nenhum rei assírio se atrevera a fazer antes. Destruiu Babilônia, arrasando os prédios e jogando os escombros no rio. Os caldeus nunca esqueceram isso, que foi a semente do fim dos assírios, já que os caldeus, que haviam perdido a imagem do seu deus Marduk para os assírios, juraram fazer o mesmo contra Nínive. E de fato um dia fariam. A Bíblia diz que o fim de Senaqueribe foi humilhante, sendo morto pelos próprios filhos. Seu sucessor, Esar-Hadon, governou de 681 a 699 a.C., era seu filho com uma arameia e, ao contrário do pai, bem mais simpático aos caldeus. Tanto que mandou reconstruir Babilônia, tornou-se um rei poderoso e marchou contra o Egito para resolver o assunto de uma vez por todas. Contanto que o Egito já tinha caído e sido ocupado por líbios e núbios, ambos africanos, há quase 1000 anos o Egito não era invadido por potências da Ásia desde a época dos Ixos. Esar-Hadon e o exército imperial assírio cruzaram a Palestina, onde Jerusalém, assunto de menor importância, resistia pobre e ilhada, e invadiram o Egito em 673 a.C. De início fracassaram, mas 2 anos depois, o grande guerreiro núbio, o faraó Taharka, se rendeu e Mênfis caiu sem batalha, deixando o Egito à mercê. O Egito caía cada vez mais, inclusive se rebelando, o que levou Esar-Hadon a voltar ao Egito em campanha punitiva, mas ele morreu misteriosamente no caminho. Antes disso, havia feito aliança com os Citas, dando sua filha em casamento a um de seus chefes, e estabeleceu seu filho mais velho como príncipe da Babilônia, e coroou em vida outro que se tornaria o rei mais famoso do poderoso auge assírio que precederia o declínio de Nínive. Seu nome imortalizado na história foi Assurbanipal, que recebeu Neco, o faraó do Egito, capturado na campanha terminada pelo general de seu pai. Assurbanipal o libertou no status de tributário e seu filho Psamético reinou em seu lugar como tributário. No lado sul, Tunutanmon, o sucessor de Taharka, o faraó negro, voltou a se rebelar e foi punido com a
destruição de Tebas pelas tropas de Assurbanipal em 661 a.C. Mas o Egito se mostrou uma terra muito longe e custosa para ser controlada, e os assírios os esqueceram em vista de problemas maiores na vizinhança da insubordinada e orgulhosa Caldeia. Num revés incrível da história, o Egito, o eterno inimigo dos assírios, viu a morte de Assurbanipal e o enfraquecimento assírio, e temendo o despertar de forças ainda mais mortais de sua vizinhança, resolveram proteger os últimos reis assírios contra os babilônios e medos. A história está aí para mostrar que as alianças entre os homens são sempre circunstanciais e fruto de um momento que sempre está prestes a mudar.